Amados irmãos, então vamos para a terceira parte, terceiro tópico dessa lição de número 8, que nós estamos falando sobre mulher adúltera, manifestação da graça em meio à condenação. E aqui nesse terceiro tópico nós vamos ver que Jesus, ele nos ensina a perdoar. Uma lição aqui que é comentada pelo bispo Abner Ferreira. Então, olha o que o bispo Abner Ferreira diz aqui. Primeiro, na passagem da mulher adúltera, Jesus não somente salvou a vida dela, mas também ensinou aos seus discípulos sobre o perdão. Então, um dos primeiros ensinamentos que o Senhor Jesus ele deixou em toda a sua trajetória foi a questão do perdão. O Senhor Jesus ele deixou claro para aquela mulher, onde estão os que te condenam, os que querem te apedrejar. E aquela mulher olhando ao redor após a todos terem ido embora, em função da resposta do Senhor Jesus, que disse: quem não tiver pecado atire a primeira pedra, ela se viu apenas ela e o Senhor Jesus, e com certeza pessoas que ficaram atônitas, que não tomaram partido de pegar pedras para atirarem naquela mulher. Então nós vemos que Jesus ele disse: olha, eu também não te condeno, vá e não peques mais. E como eu sempre digo, a primeira e a maior manifestação da graça em tempo a lei, porque nesta ocasião, registrada pelo apóstolo João, aquilo que aconteceu no passado, que é claro, foi escrito pelo apóstolo João lá na frente, após já Jesus ser crucificado, ressuscitar, ser assunto ao céu, então foi bem lá na frente. Só que o apóstolo João ele está falando de algo passado, de algo que ainda eles estavam vivendo o período da lei, e é por isso que havia tantas perseguições contra o Senhor Jesus, que veio manifestar um novo tempo, o tempo da graça de Deus, mas era um tempo de lei. Isso é uma coisa que nós temos consciência, e é por isso que eu digo que foi a primeira manifestação clara de um tempo da graça, porque a lei, como eu sempre digo, ela servia para condenar o homem, ela não servia para promover a salvação. O homem diante de Deus ele alcançaria misericórdia, porque foi isso que Salomão escreveu lá no Antigo Testamento, que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas não havia a questão de nessa vida ser perdoado. Então assim, era olho por olho, dente por dente, e toda alma que pecasse, essa tinha que morrer. E Jesus ele manifesta ali um novo tempo que iria ocorrer após a sua saída deste mundo, que é algo que a gente vê que é manifesto só em Atos dos Apóstolos, é o tempo da graça. E o Senhor Jesus então ele deixa claro: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. As pessoas vão embora e Jesus promove uma oportunidade, um favor que era imerecido àquela mulher, de agora ela poder retomar e não pecar mais, não correr o risco de que aquilo viesse a acontecer novamente com ela. Depois ele diz aí, além disso, ele orientou a mulher a não pecar mais. E isso nos mostra a relevância do perdão no processo do discipulado. Então são coisas que o Senhor Jesus ele ensinou, que fazem parte, é importantíssimo no processo do discipulado das pessoas que estão se achegando a Cristo. Então as pessoas elas não devem ser julgadas. O Senhor Jesus ele deixou esse ensinamento. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, independente do peso do erro que ela tenha cometido, ou que ela venha a cometer estando já fazendo parte da casa de Deus, fazendo parte
do hall de membros. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para procurar ajudar. Nós estamos aqui para procurar manifestar o perdão sobre essas pessoas, porque foi isso que o Senhor Jesus disse. Ele mesmo disse que eu não julgo as pessoas. Eu já tenho quem as julgará e será a minha própria palavra no último dia. Então a gente entende que até esse dia, se a pessoa ela de todo o coração se arrepender, haverá possibilidade de ela ser salva, e não tem como as pessoas querem dizerem o contrário. Porque nós estamos num tempo de graça, nós estamos num tempo de favor imerecido, né? E nós temos provas disso. O Senhor Jesus já na cruz, ele fez uma oração ao Pai, dizendo sobre aqueles que o crucificaram, aqueles que o açoitaram: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Nós vemos que o ladrão da cruz, ele não teve tempo, talvez na caminhada dele, ele chegou no meio da multidão a ouvir alguns dos sermões, né, que foram ministrados pelo Senhor Jesus, mas ele continuou tendo uma vida dissoluta. E a gente passa a compreender que justamente já naquele cenário de crucificação, onde não teve tempo de se batizar, viveu toda a sua vida de forma dissoluta, já estava no fim dela, ele alcançou o perdão. Por causa do quê? Da forma como ele se humilhou diante de Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Como ele disse ao outro ladrão: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem nada fez. Então você não teme a Deus estando na mesma condenação? E o Senhor Jesus levou tudo aquilo em conta, porque a Bíblia mesmo fala que o que se humilha, Deus o exalta. E promoveu salvação para ele, dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, Jesus ele começa aqui já ensinando acerca do poder do perdão. E ele deixa claro que o perdão é uma expressão do amor de Deus. Jesus deixa claro aqui, palavras do bispo Abner Ferreira, que perdoar não é uma atitude de fraqueza, mas é uma demonstração de amor pelo próximo. E tudo isto pelo fato de que a gente sabe que existem pessoas que, infelizmente, elas não liberam o perdão. E a gente sabe que o perdão, ele não é amnésia. A gente sabe que muitas das vezes, quando a pessoa é ofendida, magoada, basta ela ver a pessoa para se lembrar do que ocorreu. Mas quando a gente fala de perdão, é que mesmo quando a pessoa chega para te cumprimentar, falar contigo depois daquela situação passada, às vezes meses, anos, a pessoa não toca mais no assunto, nem com ela e nem com ninguém. Então, esta é a verdadeira essência do perdão. Não se toca mais naquele tipo de assunto. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, respondendo uma pergunta dos discípulos que fizeram ao Senhor, dizendo: quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me ofende 7 vezes? Jesus disse: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. E é importante a gente compreender que a falta do perdão, muitas das vezes, ela gera uma raiz de amargura que até a própria medicina deixa claro que pode trazer doenças irreparáveis para o corpo humano. E eu mesmo já fui testemunha de casos de pessoas que estavam doentes, enfermas e foram curadas após liberar o perdão. Outros sim. É sempre importante dizer que às vezes a gente fala quem tem que pedir perdão é a pessoa que ofendeu, Mas pelo que a gente lê pela palavra de Deus e a gente aprende, muito mais quem tem que liberar o perdão é a pessoa que foi ofendida, porque quem ofendeu às vezes segue seu caminho e não está nem aí, nem se lembra mais, mas aquele que foi ofendido, ele carrega consigo essa raiz de amargura. Então é importante entendermos que a pessoa que mais deve sim
Liberar o perdão é aquela pessoa que foi ofendida, aquela pessoa que está magoada, aquela pessoa que ela não consegue esquecer aquela situação do qual ela enfrentou. Outro sim, aqui o bispo Abner Ferreira, ele fala perdoados e perdoando. Só que eu quero ler só para você entender. Olha, essa passagem descrita no Evangelho de João, Jesus exemplifica a prática do perdão. Ali Jesus estava rodeado de escribas fariseus, sem nenhuma compaixão por aquela mulher. O mestre, porém, mostra a medida com que devemos perdoar, segundo a medida do amor misericordioso do Pai. Olha, Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 32. Efésios, capítulo 4 e o versículo de número 32. Então a gente, antes de lermos aqui, vamos entender que concernente esse tópico aqui, perdoados e perdoando, o que o bispo procura colocar aqui é nós entendermos que o Senhor Jesus, ele mostra com que medida nós devemos perdoar. Qual é a medida que nós devemos aplicar concernente ao perdão que nós devemos liberar àquela pessoa que nos ofendeu? E ele coloca como referência o versículo 32 do capítulo 4 da carta aos Efésios, que diz, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aquela palavra que eu sempre falo, em Cristo, que é uma palavra muito usada por mais de 300 vezes pelo apóstolo Paulo, bem mais, acho que umas 450 por aí, mais ou menos isso, pelo apóstolo Paulo nos seus escritos, em Cristo. A palavra em Cristo significa estar ligado nele. Então, o apóstolo Paulo ensina que nós devemos perdoar uns aos outros, como também Deus nos perdoou à medida que fomos ligados, que passamos a caminhar ligados em Cristo Jesus. Então, nós precisamos medir esse perdão, sempre se lembrando da maneira como Deus mediu em nós a questão do perdão. Nós devemos sempre nos lembrar de como nós éramos quando nós passamos a caminhar com Cristo. Como nós éramos. Como foi a questão da nossa vinda para Cristo Jesus, nosso Senhor? Será que nós merecíamos estar na posição, e eu já deixo claro que eu jamais fui merecedor de estar e sou grato pelo favor imerecido de Deus. E até aqueles que podem dizer assim, mas eu nunca me afastei do Evangelho, eu sempre vivi dentro do Evangelho. Mas o fato de repente, algumas pessoas terem sempre vivido dentro do Evangelho, será que isso fez com que você nunca tivesse errado, falhado para com Deus ou para com o próximo? E em meio a tudo isso, você tem visto que o perdão de Deus se manifestou na sua vida? Eu acredito que sim. Então, à medida como Deus ele nos perdoa, à medida como Deus ele nos ama, e a maior demonstração do amor de Deus é que ele não abre mão de nós, mas ele continua nos ajudando, continua nos orientando pela sua palavra para que possamos ser pessoas melhores. Então, se Deus age assim conosco, o apóstolo Paulo aqui, em Efésios 4:32, ele está nos ensinando que nós devemos ter a mesma visão que ele teve. Tá?
E depois aqui, para nós encerrarmos, ele fala sobre compreender o perdão. Tem uma parte que... algumas partes que eu grifei, então olha o que o bispo Abner Ferreira diz aqui. O perdão é um ato de misericórdia e compaixão. Jesus não veio condenar, e sim salvar os pecadores, né? Então a gente vê isto bem claro aí nesta passagem da mulher, né, adúltera, onde o Senhor Jesus ele deixa claro para ela: onde está aqueles que te condenam, todos foram embora, então olha, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Como também nós vemos em uma outra passagem bíblica que é bem conhecida, eu já ministrei dentro dessas lições da nossa escola bíblica dominical, dessas aqui que temos como comentarista o bispo Abner Ferreira, sobre o Evangelho de João, que fala quando Jesus não recebeu pousada em Samaria, e os discípulos disseram para ele: Senhor, o Senhor quer que a gente faça como Elias? A gente peça para Deus mandar fogo do céu e consumir com tudo? E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para matar o homem, eu vim para salvar o homem. Então, Jesus ele sempre estava ensinando a questão do quê? Do perdão. Outro sim, o bispo Abner Ferreira escreve aqui: não é justo julgar os outros estando em pecado, como na história da mulher adúltera, onde, é claro, aqueles fariseus, escribas, todos eles tinham culpa no cartório, tinham erros. Um dos maiores erros que eles manifestaram ali foi o fato de trazer a mulher e não trazer o homem consigo. E eu já disse em outras lições, às vezes o homem que foi pego era amigo deles, ou até um membro do Sinédrio, não se sabe. Então o maior erro deles foi saber que eles tinham erro e queriam condenar a mulher por causa do erro que ela tinha. E aí a gente entende que não é justo julgarmos ou não perdoarmos, as pessoas. A gente precisa entender que nós também temos, teto de vidro. Eu sempre costumo dizer isso. Nós também temos inúmeras falhas, e a gente entende que com isso nós não temos o direito de batermos no peito, e queremos julgar ou não perdoar as pessoas. A gente precisa entender que a vida é uma roda gigante, Hoje a gente está por cima, amanhã a gente está por baixo, Hoje a gente está precisando de misericórdia, mas amanhã aquele que não manifestou misericórdia pode estar na mesma condição que ontem nós estávamos, não é? E com isso ele também vai precisar de misericórdia. Então, nós devemos manifestar, como foi o ensinamento de Cristo, a misericórdia de Deus para todos. Termos esta consciência de termos misericórdia, E com isso nós aprendemos que devemos dar aos nossos semelhantes o mesmo perdão que nós recebemos do Pai. Aí na conclusão aqui vai dizer que nessa lição aprendemos sobre a gravidade do pecado, as riquezas da benignidade, da paciência, da longanimidade de Deus, que nos conduzem ao arrependimento, mas também sobre viver segundo a vontade de Deus em todas as dimensões da vida, expressando no dia a dia o amor e a misericórdia do Senhor com os quais fomos abençoados. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus e que a palavra do Senhor possa continuar manifestando sobre todos nós saúde física e espiritual. Deus abençoe, forte abraço, até uma próxima aula, querendo Deus.